Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, pois hoje nós estamos dando início a mais um episódio do Ana Noronha Podcast. Eu sou a Maria Clara. Eu sou a Islane e hoje aqui como nossa convidada especial pela primeira vez a doutora Marta Torquato. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar com vocês hoje, Maria Clara, Islane, né, e toda a equipe da Escola Ana Noronha. Para dar início à nossa conversa, a gente gostaria de saber um pouco mais sobre como a senhora se interessou pela área do direito e como começou a advogar. Pronto, na realidade, quando eu era criança, eu nunca sonhei em ser advogada. Eu sonhei em ser costureira, sonhei em ser professora, porque a minha mãe, apesar de ser agricultora, também era professora e era costureira, né? Então, querendo ou não, a gente tem como referência, principalmente quando nós somos crianças, os nossos pais, né? Então, a vontade de advogar só veio surgir já depois de adulta, depois de casada. Eu fui convocada para trabalhar no fórum da nossa cidade e, ao chegar lá, me deparei com aquele mundo que até então era totalmente estranho para mim. Eu trabalhava na Secretaria de Saúde, eu trabalhava na área da saúde, então não tinha nada a ver com a área do direito, mas eu acabei me apaixonando por o mundo do direito, né? E o meu irmão, Dr. Marcos Torquato, já era advogado na época, me fez o convite para que eu estivesse indo a Fortaleza e fazer o curso de direito. Então foi através do curso do meu trabalho no fórum, juntamente com o curso de direito, acabei realmente me apaixonando por advogar. Certo. E aqui falando um pouco sobre essa área na nossa região, a nossa região é uma área agrícola pequena. Como a senhora vê o papel do direito e o papel da senhora como advogada na nossa região, a importância? Nós atuamos, né, eu atuo na área do direito previdenciário. O direito previdenciário, principalmente aqui na nossa região, que é uma região muito agrícola, nós atendemos 90% dos nossos clientes são agricultores. Então, para mim, eu sempre digo que a minha missão é transformar a vida das pessoas através do direito previdenciário. Porque vocês imaginem uma mulher que trabalha 55 anos na roça, um homem que trabalha 60 anos na roça, porque aqui na nossa região as pessoas começam a trabalhar muito cedo. E quando eles vão atrás do direito deles de se aposentar, é negado, né? Então, assim, quando a gente consegue transformar a vida daquela pessoa através do direito que ele tem, que lhe é negado, para mim é um grande privilégio, né? Eu sempre digo, um salário mínimo hoje, numa família, faz toda a diferença, né? Então, assim, hoje mesmo eu já chamei várias pessoas para fazer essa entrega, né? Então, você entregar uma carta de concessão, um agricultor, que você sabe que ali vai mudar não só a vida dele, como da família dele, para mim é o maior privilégio. Eu acho que realmente esse é o meu chamado. Nos últimos anos, nós observamos que houveram muitas reformas previdenciárias e muitas questões com o INSS. Como a senhora enxerga os principais desafios que hoje as pessoas enfrentam estando próximos à aposentadoria? Pronto, na realidade em 2019, em novembro de 2019, nós tivemos a grande reforma da Previdência. No entanto, já vinha tendo reforma desde 2015, reformas bem trágicas mesmo. Por que trágicas? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Você tem quantos anos? 17. 17 anos. E você? 16. 16 anos. Imagine que você com 17 anos fosse casada e você ficasse viúva, né? Mesmo com 17 anos, você receberia sua pensão para o resto da sua vida. Hoje, a partir de 2015, né, isso já mudou. Hoje nós temos uma tabela que vai indicar por quantos anos você vai receber a pensão, caso o cônjuge fique viúvo, né? Então, assim, isso foi uma mudança muito trágica. Hoje você tem que comprovar, no mínimo, 2 anos de união estável de casamento. Você tem que comprovar 45 anos, você tem que ter 45 anos para poder você receber a pensão vitalícia. Então, tudo isso já mudou bastante. Em 2019, com essa reforma, para os agricultores não mudou nada, né? A mulher continua se aposentando com 55 anos, o homem com 60. Porém, por exemplo, já que nós estamos aqui na escola, para quem é professor, professora,
Antigamente, se uma professora se aposentava com 25 anos de contribuição, não importava a idade. Hoje não, ela precisa ter uma idade mínima, né? Então, a maioria das outras classes mudou drasticamente. Hoje precisamos de idade mínima, precisamos de tempo de contribuição, e tudo isso prejudicou muito para quem estava próximo de se aposentar, né? Então, assim, para mim, como advogada que trabalha na área da Previdência, foi uma reforma que prejudicou muito o segurado. Certo. E, doutora, recentemente nós temos visto que muitos idosos estão sendo lesados por um desconto que está sendo feito na sua aposentadoria do INSS. E aqui eu gostaria de perguntar o que essas pessoas devem fazer nesse caso e como identificar se estão sendo vítimas desse golpe. Pronto, uma ótima pergunta dentro do que nós estamos vivendo nos últimos dias. Há mais ou menos um mês atrás, estourou aí uma bomba, né, que tinham roubado mais de 6 bilhões da Previdência nos benefícios dos aposentados e pensionistas. Na realidade, essa bomba estourou agora, mas isso já vem acontecendo há muito tempo. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, no meu escritório, só no meu escritório, no ano passado, eu tenho 2 escritórios, um aqui no Parambu e outro na cidade de Pedra Branca. Só aqui no meu escritório de Parambu, eu ajuizei mais de 200 ações de danos morais contra esses descontos indevidos nos salários dos aposentados e pensionistas. E o que é que, no caso, o segurado que está sendo lesado por esses descontos deve fazer? A maioria hoje consegue, no celular, baixar o aplicativo do meu INSS. Quem tem acesso vai fazer isso. Ele baixou ali, ele vai abrir o extrato de pagamento. Se ele perceber que está tendo desconto de associações, de sindicatos ou de qualquer outra coisa que ele não contratou, ele deve procurar uma advogada da confiança dele para que ela ajuize uma ação. O juiz, né, no caso, a justiça vai mandar devolver em dobro o que foi descontado e ainda pagar um valor pelo dano moral que causou aquele segurado. Né? Então isso, como você falou, foi essa bomba estourar agora, mas já estava acontecendo isso há muito tempo. Já aproveitando esse gancho, já que a senhora está atuando nessa área já há um bom tempo com esse assunto, como o seu escritório vem ajudando e pode ajudar ainda mais as pessoas que estão sofrendo com esse acontecimento? Pronto, como eu falei, devido à grande demanda nos últimos anos que o meu escritório tem recebido desses descontos, o que é que a gente fez? Hoje no meu escritório, eu tenho um setor exclusivo para tratar só sobre esses descontos. Só para vocês verem a demanda tão grande, né? Então, assim, hoje eu tenho uma advogada, a doutora Lara, juntamente com um bacharel de Direito também, o Rodrigo, e esse setor é específico para cuidar dessas ações. Só mês passado, nós ajuizamos mais de 50 ações de descontos indevidos. Né? Então, nós temos ajudado nesse sentido, porque o governo federal, ele anunciou que basta o segurado ir lá no meu INSS, clicar lá, dizer que quer receber e está tudo resolvido, mas não é assim que se resolve. E nem tem sido resolvido dessa forma. Né? Infelizmente, é mais uma fraude. Né? Então, assim, o meu escritório hoje tem um setor específico para tratar dessas ações. Né? E graças a Deus nós temos tido resultados positivos. Quase 100% das ações que nós ajuizamos temos resultado de danos morais, um valor muito bom mesmo, né? Então, assim, graças a Deus, hoje o nosso escritório ele consegue realmente ajudar essas pessoas que estão tendo esses descontos indevidos. Outra área que nós vemos muito o escritório da senhora sendo engajado é na questão de mães que têm crianças com algum tipo de deficiência ou condição. Quem acompanha a senhora pelas redes sociais consegue perceber que a senhora é bem engajada nesses projetos. Como surgiu esse interesse, esse, podemos dizer, carinho por tratar esse especial tipo de caso? Eu sou mãe, né? Eu tenho 2 filhos. Tenho um adolescente de 15 anos e tenho uma mulher já de 26 anos, né? E quando a gente é mãe, a gente consegue sentir a dor de outra mãe, né? Então a gente tem uma conexão. Então sempre que eu vejo uma mãe me procurar porque está com filho
o filho tem uma deficiência, tem algum problema, então realmente aquilo mexe muito comigo. Eu tento de todas as formas ajudar, de todas as maneiras. Infelizmente, para você conseguir um benefício, um BPC, que no caso de criança, às vezes precisa de um laudo médico. O laudo médico, para a gente conseguir, é com dificuldade, porque temos que ir para outra cidade, para Tauá, para a policlínica, para conseguir. Então, assim, eu uso todas as minhas conexões que eu tenho, né? Todas as minhas networks, para conseguir esses laudos, para conseguir ajudar essas mães. Exatamente por isso, como você disse, no meu Instagram, quem me segue, acredito que vocês me seguem, né? Quem não me segue, sigam, viu? Eu tenho muito isso, eu falo muito sobre a questão do autismo, né? Que é algo que está muito, agora muito em voga. Por quê? A gente não sabe definir, mas muitas crianças têm sido diagnosticadas com autismo, com TDAH. Então, como eu te falei, como eu sou mãe, eu acho que eu me conecto muito com essas mães. Vou falar aqui um pouquinho. É muito normal a gente ver a maioria das pessoas dizendo que chega a ser frescura de algumas mães, porque antigamente não se tinha tanto. É muito bonito vermos que temos alguém em nossa região engajado nessa causa para quebrar alguns preconceitos preceitos da nossa sociedade. É um trabalho muito bonito da parte da senhora. Obrigada. Já, mais uma vez, aproveitando, nós que seguimos a senhora, que vemos, acompanhamos o seu trabalho, percebemos que a senhora tem uma grande proximidade com seus clientes. Eu acredito que isso é um grande diferencial. Como a senhora poderia nos dizer como isso influencia no meu trabalho, no seu né? trabalho? Influencia muito. Por que influencia? Quando um cliente, principalmente um agricultor, uma pessoa bem simples, lá da roça, vamos imaginar lá da serra, chega no escritório, às vezes ele chega achando que advogado ou médico é aquela pessoa, às vezes, muito à altura dele. E não é assim, nós somos todos iguais. Então, quando ele chega, que ele vê que eu entendo da agricultura, que eu sou filha de agricultores, que eu nasci, né, e fui criada na agricultura, então assim, eu acho que ele se conecta muito comigo, né? Então assim, eu gosto, quando no meu Instagram vocês vão ver muito eu nas roças, numa farinhada, e aquilo ali não é fachada não, é realmente o que eu gosto, né? Eu gosto de ir para farinhada, eu gosto de estar na roça, eu às vezes até planto, né? Eu não sou agricultora assim, mas eu planto, né? Então, assim, eu acredito que essa conexão, por eu ter vivido e por eu saber como essa lida rural, eu acho que me conecta muito com os meus clientes, já que os meus clientes, a maioria são agricultores. Na área do direito, é muito normal as pessoas verem advogados como seres quase que divinos, né? Entendedor da lei. É muito importante se colocar nesse lugar de proximidade, de igualdade, eu creio, como alguém que deseja seguir essa profissão no futuro. É muito importante desconstruir essa imagem tão endeusada que as pessoas têm dos advogados. Nós gostaríamos de agradecer pela sua presença. Muito obrigada, nós nos sentimos honradas pela senhora ter aceito. Eu que queria mais uma vez agradecer a vocês. Eu quero dizer que o meu escritório, ele está aberto, né? Meu escritório, acho que tem uns 4 anos que a gente recebe os estagiários. E eu sempre gosto que o estagiário ele se sinta realmente muito bem no meu escritório. Eles são muito bem recebidos, porque eu acredito realmente que essa nova geração tem muito para me ensinar, entendeu? Então, assim, eu sempre gosto de dizer que hoje eu aprendo, às vezes, muito mais com vocês, na idade de vocês, do que, às vezes, vocês comigo, né? E essa troca de ideias, essa troca de aprendizado, isso nos fortalece como pessoas, né? Então, eu quero agradecer a vocês. Eu quero, mais uma vez, reafirmar aquilo que eu falei. Eu sou advogada da área previdenciária porque realmente é algo que vem desde a minha mãe, né? Minha mãe sempre ajudou as pessoas a se aposentarem, sempre ajudou as pessoas a conseguirem o seu direito sem pensar nem um dia que um dos filhos dela ia ser advogado, né? Então, assim, cada advogado se identifica com uma área, né? Então, eu me identifico com a área previdenciária, com os agricultores, porque realmente eu sou da agricultura,
sou filha de agricultores, tenho muito orgulho de dizer que eu vim da roça, morava no interior e eu sinto o maior orgulho de contar realmente a minha trajetória. Quem sabe vai ser um outro momento para um podcast, né? Falando sobre toda a minha trajetória. E mais uma vez eu quero agradecer a vocês, a toda a equipe e dizer que para mim é um privilégio. Sempre que precisarem, nós estamos aptos a vir aqui. E nós vamos finalizar por aqui. Lembre-se de seguir o Ana Noronha Podcast em todas as redes sociais. O Ana Noronha Podcast está disponível para seguir no Instagram, para você ouvir no Spotify, assistir no YouTube. Por favor, confira todos os nossos conteúdos e outros podcasts com convidados que já tivemos. E por hoje é só. Tchau!